ligado? Dediquem-se uns aos outros com amor de irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que para você mesmo. Romanos 12:10. Vamos orar! Senhor Jesus, nos ajude a amar aos outros como nossos irmãos e dar mais honra para eles do que para nós mesmos. Em nome de Jesus, amém! Amém! Fique com a história de hoje! Ai, parece que as novas ovelhinhas ainda não aprenderam muito como é viver em uma grande família. Elas ainda estão tão sem paciência umas com as outras. Acho que vamos precisar conversar com elas de novo. Mas eu vou precisar de ajuda. A Preciosa tem um jeito melhor de falar com elas. Vou procurar ela. Preciosa! Preciosa! Oi, minha amiga! Oi, Samuca! Você tá me chamando? Estou sim! Eu preciso muito da sua ajuda hoje. Pode falar, Samuca. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu encontrei as ovelhinhas brigando de novo, Preciosa. Elas não têm tido muita paciência e cuidado umas com as outras. Ainda estão brigando muito. Eu percebi isso, Samuca. Acho que vamos precisar falar com elas outra vez. E é por isso que eu te chamei aqui. Você me ajuda a pensar em um melhor jeito de falar com elas? Mas é claro, Samuca, eu ajudo sim. Acho que entendo por que elas estão tão nervosas assim. Por quê? Eu estava lembrando de como eu era quando cheguei na fazenda. Eu era desconfiada, não conseguia confiar muito nas pessoas e isso me deixava brigona. Tudo que eu queria era brigar, até que entendi uma coisa. E o que foi? Eu nunca tive uma família, até vir morar aqui nessa fazenda. Eu não sabia como funcionava uma família. E aqui eu entendi sobre o amor de Jesus por mim, mas também sobre o amor entre irmãos. Isso é verdade. Nós chamamos muito como irmãos e entendemos que devemos cuidar um do outro. Isso mesmo. Eu acho que as ovelhas ainda não entenderam que estamos aqui para cuidar umas das outras. Elas não estão mais sozinhas. Precisamos nos dedicar mais a elas, Samuca. Você tem toda a razão, minha amiga. Precisamos caminhar mais pertinho delas e mostrar como as amamos e como vamos cuidar delas. E que elas não precisam mais ficar agressivas. Isso, Samuca. Precisamos ficar bem pertinho delas. Assim como você esteve bem pertinho de mim quando eu cheguei na fazenda. Você foi muito dedicado cuidando de mim. Ah, minha amiga, como você é amável. Que bom que pedi ajuda pra você. Eu aprendi a ser amável com vocês, Samuca. Agora, vamos lá encher essas ovelhinhas de muito amor. Vamos sim! Bom dia a todos. A igreja está mais cheia, hoje dá para dar um bom dia mais cheio um pouquinho, né? É uma alegria realmente, Rodrigo, olhar daqui e ver a igreja enchendo, né? Os espaços diminuindo e mais pessoas juntos. Eu fico muito feliz de poder trazer minha filha de novo na igreja, né? Depois de tanto tempo. Falei que o próximo passo é trazer o Benjamin também, se Deus quiser, para poder trazer a família para cultuar junto, trazer as crianças. É uma bênção, é uma alegria isso para a gente não vê a hora, né, de poder voltar mais próximo da normalidade, respeitando todos, né, os protocolos, mas de fazer essa volta progressiva. Meus irmãos, nós estamos chegando hoje à penúltima mensagem dessa série, que eu creio que edificou tanto, tem edificado a nossa vida, né? Série uns aos outros. Nós, nos quase 3 últimos meses, estamos falando sobre implicações práticas da vida comunitária da igreja. E desde a primeira semana, nós fomos ensinados, e eu acho que de certa forma, confrontados,
sobre como nós devemos viver os relacionamentos mútuos entre nós, né, à luz da palavra de Deus, em contraste do que a gente aprende, do que o mundo ensina, do que a gente acha que é certo. Eu fui quebrado várias semanas ao meditar nos textos e falar, Senhor, que o Senhor me ajude, né, que desafio viver dessa forma. E o meu desejo é que nós possamos guardar, nós sabemos que nós não guardamos todas as coisas, de todas as pregações, mas a essência dessa série, eu acho que se perguntasse, pastor, o que eu devo guardar dessa série? O que seria essencial guardar dessa série? Porque eu não vou lembrar de todas as 12, 13 mensagens. Eu acho que você tem que guardar uns aos outros, é que não existe vida cristã autônoma. Não existe crescimento espiritual sozinho, é impossível. Eu acho que esse é o pano de fundo de toda a série. Isso é porque a Bíblia fala tanto de uns aos outros. Não existe lobo solitário no cristianismo. Nós não somos lobos, nós somos ovelhas. E ovelhas são animais indefesos, incapazes de caminhar sozinhos, precisam de um pastor e precisam uns dos outros. Então, lembre-se, Deus te adotou, a salvação implica que você faz parte de uma família. A salvação implica que você é adotado em Cristo e você ganha irmãos e irmãs. Então, você passa a ser inserido numa família. E dentro dessa família, nós falamos sobre amar, como nós devemos perdoar, edificar, consolar, animar. Nós falamos sobre várias implicações de uns aos outros. E hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, e nós vamos ver Paulo falando sobre dedicação, dediquem-se uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros. Afinal, nós não temos como cumprir nenhuma das outras exigências de amar, perdoar, edificar, consolar, sem uma dedicação aos nossos irmãos. Então, abre em Romanos 12, verso 9, nós leremos até o 16, eu convido a igreja a ficar de pé. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós vamos projetar ela, a passagem. E Paulo fala assim, ouça com fé a palavra de Deus, ouça com fé aquilo que o Senhor quer falar com você nessa manhã. Paulo diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com todos os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar essa pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e estamos diante da Tua palavra, Deus, que é fonte de vida, que é fonte de transformação, que é fonte de salvação, Pai. Que ela possa cumprir, Deus, aquilo que ela tem que cumprir. A Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Ela vai cumprir o seu objetivo sempre que ela é exposta, Deus. E que ela possa cumprir seu objetivo em nosso meio hoje, Deus, trazendo confronto, consolo, conforto, ânimo. Que o nosso coração esteja sensível, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, leva de nós todas as distrações, todo o desânimo, todo o cansaço, que o Senhor possa nos restaurar nesse momento, que o Senhor possa nos animar nesse momento, Deus, à luz da Tua palavra. Nós oramos assim, Deus, fala conosco, Deus, precisamos do Senhor, Pai, precisamos do Espírito Santo, aplicando a Tua palavra aos nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, Pai, senão nós não conseguiremos compreender o que o Senhor tem para nos falar, Pai. Nós oramos assim, pedindo perdão pelos nossos pecados, Deus, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Histórias de dedicação, elas nos comovem, nos inspiram, nos motiva. O ato de alguém dedicar a vida a outra pessoa é algo divino. É algo sagrado. Não é? Uma pessoa que dedica a vida para outra pessoa, porque traz em si atributos do nosso próprio Deus.
carrega em si a mensagem do Evangelho. E eu gostaria de compartilhar uma dessas histórias. Nós temos milhares de histórias no nosso dia a dia de pessoas que devotam, que compartilham, dedicam sua vida em prol do outro. E eu me lembrei de uma história, nós temos a foto aqui, tem um pai e um filho, né? São 3 fotos, eu não sei se apagar essa luz fica um pouco melhor para o pessoal enxergar. Essa história é uma história de dedicação. Eu não sei quantos conhecem essa história. É a história do pai, Dick Hoyt, e do seu filho, Rick. E o Everton falou que conhece, talvez algumas pessoas já viram, acho que já se tornou livro, não sei se filme também, o Everton falou que se tornou um filme. E essa é a história de um pai que dedicou a sua vida para o seu filho. E eu sei que muitos pais fazem isso, né? Mas essa história tem algo de especial, porque o filho, Rick, ele nasceu em 1962 e durante o parto teve uma complicação onde o cordão umbilical, né, ficou enrolado no pescoço dele e ele acabou nascendo com paralisia cerebral e tetraplégico. Então ele nasceu nessa condição. E quando o Rick tinha por volta de seus 15 anos, certo dia ele pediu para o seu pai para participar de uma corrida. Pai, né? Eu não sei nem como que era a fala dele, né? Mas não tinha uma fala mais truncada. Ele falou, eu quero participar de uma corrida. E o pai topou a ideia de correr, fazer uma corrida, empurrando o filho na cadeira de roda, durante a prova. E eles terminaram aquela prova. E, gente, eu não sei, mas uma vez a gente comprou um carrinho de bebê, a gente ganhou, na verdade, né? Que você corria com ele, todo equipado, tal, quando a Maria era pequena. E o máximo que eu conseguia correr era umas 2 voltas e eu falava, chega, não tem jeito, é muito difícil, exige realmente muita dedicação. Mas eles não somente terminaram aquela corrida, mas aquela foi a primeira de muitas. Juntos eles correram mais de 1000 corridas. Só que não é provinha de 8 quilômetros, não. Eles correram maratonas, duatlons, falei certo, Everton? Triatlons, incluindo 6 Ironmans, que chama, né, a prova de triatlon mais difícil do nosso mundo, né? Além de ter cruzado os Estados Unidos em 1992, de ponta a ponta, correndo de um lado para o outro, correndo e pedalando, em 45 dias, quase 6.000 quilômetros, o pai empurrando o filho. Lembre-se, triatlon, o pai puxava o filho nadando, puxava o filho na bicicleta, puxava o filho, né, ali na cadeira. Você pode imaginar quanta dedicação, quanto esforço, quanta aplicação esse pai teve que dispensar para cumprir todas essas maratonas. Uma vida dedicada ao seu filho, né? Uma vida dedicada ao seu filho. Uma vida dedicada a trazer alegria e fazer a vida do seu filho, né, mais leve. E as pessoas que eram próximas, elas diziam que o filho Rick sempre dizia o seguinte para o seu pai: pai, quando eu estou correndo, parece que eu não sou um deficiente. Olha o que fala. Pai, quando o senhor está correndo comigo, parece que eu não sou deficiente. Ele se esquecia naqueles momentos da sua paralisia cerebral e que ele era tetraplégico. É um exemplo de dedicação que nos inspira, porque é algo que traz o divino, que traz consigo a mensagem de Deus, do Evangelho. E Paulo, nesse texto que nós lemos hoje, ele vai dizer que nós, cristãos, pessoas que nasceram de novo, devem dedicar a sua vida. E ele fala, com um amor fraternal, com um amor de irmãos, nós devemos dedicar a nossa vida uns aos outros. Ele vai dizer que todo aquele que nasceu de novo, que tem uma nova mentalidade, que é regenerado, deve viver assim. Quando a gente lembra de Romanos 12, talvez seja um dos textos mais famosos da Bíblia, né? Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional. E no 2 ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, quando a gente lê isso, a gente pensa muito na nossa vida somente pessoal. Não, preciso renovar a minha mente para que eu possa experimentar pessoalmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, tem essas implicações. Mas se nós lemos o texto, nós vemos que Paulo está falando na sequência de relacionamentos.
E Paulo está falando, não se amoldem ao padrão de relacionamentos do mundo. É uma das implicações. Porque o padrão de relacionamento do mundo, do presente século e de sempre, é uma vida dedicada a quem? Ao próximo? Não, uma vida dedicada a mim. Logo, Paulo está falando que uma mente renovada, alguém que nasceu de novo, que tem a palavra como seu guia, vai ser capaz de experimentar nas suas relações também a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo ele vai dizer nessa passagem como nós podemos experimentar isso. E a primeira coisa que Paulo destaca, a primeira palavra que nós lemos, é que Paulo fala que para esse tipo de relacionamento, de dedicação ao próximo aconteça, nós precisamos de amor sincero. Versículo 9, o amor deve ser sincero. A primeira coisa para que possamos viver essa vida de dedicação é um amor sincero. Nós não podemos ser falsos na forma como lidamos com os nossos irmãos. Não podemos nos mostrar receptivos, educados, prestativos com as pessoas por fora, mas por dentro os desprezarmos. Paulo está falando que nós devemos ter amor sinceros. Isso é importante para a gente, igreja. Por quê? Porque muitas vezes no nosso meio nasce uma cultura de gentileza. É natural ter uma cultura de gentileza dentro da igreja, nos nossos relacionamentos. Mas muitas vezes pode se tornar superficial, sem verdade. Eu sorrio, chamo meu irmão de querido, abraço, tamo junto, soquinho na mão agora, né? Tamo junto, meu irmão, é isso aí. Mas a minha simpatia, muitas vezes, pode esconder meus preconceitos. Pode não ser condizente com a minha fala e o meu pensamento sobre aquele irmão, aquela irmã. E Paulo fala que o primeiro ponto, o amor deve ser sincero. Para que você tenha uma vida de dedicação mútua, você deve amar sinceramente. E Paulo ele vai falar que um amor sincero, ele carrega consigo duas atitudes, duas marcas. Primeira, o amor sincero odeia o mal. E o amor sincero apega-se ao que é bom. Ele fala, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Paulo está falando que o amor sincero ele deve ter como base moral a palavra de Deus. Ele fala que temos que literalmente ficar horrorizados com o que Deus e a sua palavra chamam de mal. Ao mesmo tempo que temos que nos apegar ao bem. E por que isso é tão importante, gente? Para um relacionamento sincero. Preste atenção, isso aqui é importante. Porque muitas vezes é comum que o nosso amor, ou que nós chamamos de amor, distorça a visão do que é bom e do que é mal. Muitas vezes nós vemos isso nas músicas pop, nós vemos isso nas séries, nos filmes. Quem já não ouviu uma música do tipo, fala mais ou menos assim, tá? Se amar você é errado, eu não quero estar certo. Ou, não pode ser errado, se a sensação é tão boa. Você já imaginou um pagodinho nisso, né? Já deu fazer um pagode, já ouviu um pagode, um pop rock, alguma música. Eu me lembro que quando eu era mais novo, tinha uma banda que se dizia cristã, que eu não lembro se existe ainda, chamava Pimentas do Reino. E tinha uma música que falava assim, se amar você é um crime, eu aceito a sentença. Porque amar você é um crime que compensa. E por amar você ser crime, talvez eu viva para sempre como fora da lei, Tem gente que conhece. E o que essa música está dizendo é exatamente isso. Que quem começa a ditar o que é certo, o que é errado, não é mais a palavra de Deus. Mas é o quê? O que eu sinto, o meu sentimento. E Paulo está falando que uma das marcas do amor sincero, do amor verdadeiro, é um amor que literalmente odeia o que a palavra de Deus fala que é errado e que se apega ao que a palavra de Deus fala que é bom. Porque muitas vezes, nesse nosso sentimento, um amor baseado no sentimento, nós acabamos distorcendo o padrão do que é certo e do que é errado. E muitas vezes nisso reside a nossa tentação de dar à pessoa amada, o que produz um prazer temporário, emocional, ao invés de dar para ela um amor verdadeiro, que muitas vezes não vai agradá-la. Isso também, vou te dar um outro exemplo para que possa entender.
pode acontecer na nossa criação, quem é pai, na criação com os filhos. Quantos pais que não punem seus filhos quando eles fazem algo que é mal, segundo a palavra de Deus, que é errado, porque não suportam ver seus filhos chateados, não imaginam seus filhos chateados com ele, irados, e nós sabemos que isso vai resultar a longo prazo em filhos problemáticos, porque filho precisa de disciplina, uma infância sem disciplina é quase sempre um desastre. Então nós não podemos nos dedicar ao nosso próximo sem esse amor sincero. E um amor sincero, mais uma vez, carrega em si o apego pelo que é bom e um ódio santo, tá? Um ódio santo contra o que é mal. É assim que funciona um amor sincero, um amor sem fingimento. Nós não temos como amar corretamente alguma coisa sem odiarmos corretamente. O amor real ama o suficiente para ser inflexível com o que é mal. Como que isso se aplica dentro dos nossos relacionamentos, que a gente está falando dentro da igreja, uns aos outros? Digamos que você perceba, que você veja um irmão, uma irmã, caminhando, tomando decisões que são contrárias à palavra de Deus, entrando num negócio sujo, entrando num relacionamento que você sabe que não vai ser bom, ou qualquer outra atitude que você sabe que é contrária à palavra de Deus. Como se comporta um amor sincero, um amor verdadeiro? Ele deve odiar o mal a tal ponto que ele vai ver o mal, ele vai sentir uma ira santa em relação ao que é mal, falar assim, não, eu não posso permitir ver o meu irmão caminhando nessa direção, e ele vai corrigir, exortar essa pessoa, falar a verdade em amor, mesmo que ele saiba que talvez a pessoa não esteja pronta para ouvir aquilo, e não vai ficar bem com ele. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada comigo. Mas nós precisamos falar a verdade em amor, é um amor sincero. Porque você está mais preocupado em edificar a vida do seu irmão do que ser amigo dele no final das contas. O amor verdadeiro, sincero, ele está disposto a confrontar, até o ponto, às vezes, de perder uma amizade por um tempo, quando a gente vê que tem a possibilidade de ajuda. Tim Keller, ele vai dizer que qualquer amor que tenha medo de confrontar o ser amado, não é amor de fato, mas um desejo egoísta de ser amado. Quando você fala assim, mas se eu confrontar, pode ser que a pessoa vai ficar mal comigo e não vai mais falar comigo. Você não está amando o próximo, você está se amando, isso é um amor egoísta. Porque se você tem convicção de que ele está fazendo é contra a palavra de Deus, e você fala, não, mas a pessoa talvez fique chateada comigo. Você está amando a pessoa ou você está se amando? É um amor egoísta, não é um amor sincero. Não faz parte de um amor que Paulo fala, um amor verdadeiro. E aí Paulo continua dizendo que o amor verdadeiro também tem outras características. E uma delas é preferir dar aos outros honras mais do que a si mesmo. Como é difícil isso, né? Dar ao outro honra. Eu preferi o Sidney dar mais honra a ele do que a mim. Eu preferi dar mais honra ao Ivan do que a mim. É bonito quando a gente fala, mas é difícil. E a gente não consegue edificar o nosso próximo dessa forma, se nós estamos somente preocupados conosco mesmo. Como que é possível, então, preferir outros em honra? Nós sabemos que é uma atitude contra a nossa natureza, contracultural. Desde pequeno, nós crescemos ouvindo que nós somos o centro de tudo. Nós vivemos numa cultura cada dia mais narcisista. Cultura de Instagram, cultura de rede social, é sobre você, é sobre você ter glória, é sobre você ter honra, é sobre você aparecer. E a gente não percebe como se torna difícil preferir os nossos irmãos em honra. E a única forma possível de fazer isso é olhando para a cruz de Cristo e para Cristo na cruz. Paulo, em outra passagem em Filipenses, ele está tratando sobre o mesmo assunto, sobre os irmãos preferirem outros em honra, e ele sabe que isso não é possível, simplesmente dizer para alguém, olha, você tem que preferir o seu irmão em honra. Mas como? Da onde que eu tiro força para isso? Aí Paulo fala, seja a atitude de vocês a mesma que Cristo. Ele vai falar assim, olha, para vocês viverem assim, vocês têm que ter a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E aí, quando Cristo, ele fala, quando ele se encontra como homens, ainda assim ele se humilha mais ainda e foi obediente até a morte de cruz. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo, olhar para a cruz, nos livra da tirania do eu e nos possibilita preferir honrar os outros ao invés de nós mesmos. E o que seria honrar mais aos outros do que a nós mesmos? Será que é eu me fazer menor? Eu me negar, no sentido de eu desaparecer? Paulo, no versículo 4 e 5, ele fala que não, todos devemos nos considerar iguais. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as funções, assim também em Cristo, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns nos outros. Preferir o outro em honra é concentrar mais nas necessidades do outro do que nas nossas. Não é você falar que você não tem necessidade, mas é você concentrar-se mais nas necessidades alheias do que nas suas. Agora, existe uma segunda atitude, um segundo ingrediente essencial para que nós possamos viver essa vida de dedicação ao seu próximo. E Paulo vai falar sobre isso nos próximos versículos. Eu não sei se você tem acompanhado toda a série, mas algo que me chamou a atenção, e talvez você pode perceber, nós estamos falando constantemente, Paulo está falando sobre conselhos práticos, de como um deveria viver com o outro, de como deve ser esse relacionamento. E aí, no meio desses conselhos de Paulo, ele solta, geralmente, sejam fervorosos de espírito, não apaguem o espírito, orem incessantemente. Por quê? Porque aqui está um segredo. O fervor espiritual é uma chave essencial para uma vida de dedicação ao próximo. Leia comigo, versículo 11 e 12. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na tribulação. Paulo sabe que nós não seremos capazes de viver as nossas relações pessoais da maneira que a Bíblia fala, se nós não estamos cheios do Espírito Santo. Presta atenção, isso é algo muito importante. Na semana passada, Paulo falou assim, vivam em paz uns com os outros. E no meio disso, ele fala, orem incessantemente, não apaguem o Espírito. Hoje, Paulo está falando, dediquem-se uns aos outros. E no meio disso, ele fala, não lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Paulo está falando que isso é totalmente relacionado aos nossos relacionamentos. Quando Paulo, em Efésios, vai falar das relações marido e mulher, pai e filho, de submissão, antes dele falar que a mulher deve ser submissa ao seu marido, o marido deve morrer pela sua esposa, filhos sejam submissos aos pais, pais não levem os seus filhos à ira, antes dele dizer isso tudo, veja o que ele fala, não se embriaguem com vinho, que levem à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aí ele fala como? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, dando graças continuadamente. As nossas relações, da forma que a Bíblia fala, esse uns aos outros, elas só podem acontecer com pessoas cheias do Espírito Santo. Isso não vai acontecer naturalmente porque você é crente. É claro que quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova disposição de mente, uma nova mentalidade, mas nós não podemos viver as relações uns aos outros como nós temos visto, com um tanque espiritual vazio. E tem muito crente vivendo com um tanque espiritual vazio. E aí é impossível você ter algo para dar para os seus irmãos. Precisamos de fervor espiritual, de vida de oração, de crescimento bíblico, de vida em comunidade, para que possamos viver dessa forma. Alguns cristãos que nasceram de novo, e talvez você pode se enxergar no que eu vou falar, ainda vivem vidas centradas em si mesmos, relacionamentos caóticos. Por quê? Porque estão andando com um tanque espiritual vazio. Estão carentes da presença de Deus, da transformação constante de Deus. Assim, elas não têm como dar, como edificar, como perdoar em seus relacionamentos.
É impossível viver uma vida de dedicação ao próximo, meus irmãos, guarde isso, sem estarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos ter um zelo pela palavra de Deus, precisamos ter fervor espiritual, precisamos ter uma vida constante de oração, porque isso não é natural, isso não acontece naturalmente. Uma vida de dedicação, então, passa pelo amor sincero, um amor sem fingimento, um amor que odeia o que é mal e se apega ao que é bom. Uma vida de dedicação exige também fervor espiritual, zelo espiritual, uma vida constante de oração, uma vida constante de busca ao Senhor. E o terceiro e último ponto, para que nós possamos ter essa vida de dedicação, é colocar-se no lugar do outro. O amor cristão, ele é empático. Devemos nos colocar no sapato dos nossos irmãos. Já ouviram essa expressão? Coloque no sapato da outra pessoa, né? Se coloque no sapato, não quer dizer que você vai vestir o sapato da outra pessoa, mas se coloque nos pés da outra pessoa. Tente imaginar, sentir, perceber como a vida dessa pessoa. E Paulo, ele vai falar de diversas maneiras que nós podemos colocar os outros, colocar-nos no lugar dos outros. A primeira coisa que ele fala é: compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Palavras bonitas não enchem barriga. Uma vida dedicada ao próximo não pode ser uma vida de tapinha nas costas e a pessoa compartilha com você: meu irmão, estou passando por necessidade. Está faltando comida lá em casa, estou precisando, e você conhece aquele irmão, você sabe que realmente ele está passando um tempo de dificuldade, e você dá um tapinha nas costas dele e fala: isso aí, eu vou orar por você, sendo que você tem a condição e a capacidade de ajudá-lo. A nossa necessidade, ela deve ser suprida através de uma ajuda mútua, do amor sem hipocrisia, do amor que não se limita a palavras, mas a atitude. Meu irmão, você está passando por dificuldade, e você se colocar e falar: se eu fosse um pai de família e estivesse passando por a situação desse irmão, será que ele não está precisando de ajuda? Será que o que eu tenho, pouco, eu não consigo servir esse irmão? Devemos compartilhar com os que estão em necessidade. Em um mundo governado pelo desejo de ter, eu acho que é um desafio para nós cristãos, é um desafio, para mim, eu acho que para cada um de nós, buscar um estilo de vida cada vez mais simples. Para quê? Para que nós possamos ter mais, para socorrer os outros. Talvez vou te dar um exemplo, você ganha 5 mil, e aí você consegue viver com aquele padrão ok. Claro que as coisas estão aumentando constantemente, né? E aí você passa a ganhar 7 mil, aí você passa a gastar 7 mil. Você passa a ganhar 10 mil, você passa a gastar 10 mil. Como você vai ter, como nós teremos condição de ajudar os nossos irmãos? Devemos ser cuidadosos na nossa forma como lidamos com o dinheiro, para que possamos ter condição de socorrer os nossos irmãos e irmãs e pessoas que passam por necessidades. Paulo fala também que o cristão, ele deve ser hospitaleiro. A prática da hospitalidade era uma ferramenta importante no primeiro século ali da igreja, não somente para suprir a necessidade dos crentes, mas também para o avanço do Evangelho. Muitas vezes as pessoas que iam plantar a igreja iam para outras cidades e não tinham hotéis, então eles ficavam nas casas. E as pessoas recebiam esses irmãos. Quantas vezes Paulo, Timóteo não ficaram na casa de irmãos para que pudesse ali plantar igrejas naquela cidade, para que pudesse estar ali? E ainda hoje, meus irmãos, quando nós abrimos as nossas casas, quando preparamos as nossas mesas, quando recebemos pessoas cristãs e não cristãs, nós estamos cooperando para o avanço do Evangelho. Que os nossos lares possam ser uma extensão da igreja. Que nós possamos falar: minha casa é uma casa aberta para eu receber pessoas, para eu ter conversas ao redor da mesa que edificam, para falar do Evangelho, para compartilhar a vida. O cristão tem que ter uma disposição acolhedora. Eu vi algo interessante, li algo interessante essa semana, que diz assim: um lar não pode ser um lar feliz quando é um lar egoísta. O cristianismo é a religião da mão aberta, do coração aberto e da porta aberta. Nós temos que ser uma religião que nós cremos de lar aberto, mão aberta e coração aberto. E Paulo continua dizendo, uma atitude de colocar-se no lugar do outro: chore com quem chora. Chore com quem chora.
Paulo está falando, de forma alguma, de maneira alguma, seja insensível à dor alheia. O sofrimento, meus irmãos, é um solo sagrado. Não deve ser objeto de especulação. Às vezes a gente percebe, né, hoje em dia, porque fulano é mais ligado a uma visão partidária, e está sofrendo, aí a gente não se compadece dessa pessoa. Ou muitas vezes no nosso dia a dia, às vezes uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu um filho que perdeu um pai. Naquele momento você não precisa fazer teologia. Olha, meu irmão, Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Aquiete seu coração e saiba que Deus está no controle. Abraça aquela pessoa, fala, olha, eu estou aqui com você, deixa eu chorar com você. Não foi isso que Jesus fez? Quando Lázaro morreu, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ainda assim, Jesus ele se compadece daquela situação, enxergar a morte, a dor daquelas irmãs, e ele chora com aquelas irmãs. Como é bom quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, de dor. Às vezes só uma pessoa que nos abraça e fala assim, eu estou aqui, tá? Se você precisar, eu estou aqui. E alguém que chora com você. Paulo está falando, essa é uma atitude de se colocar no lugar dos outros. E ele fala, chore com quem chora. Da mesma forma, ele fala, se alegrem com os que se alegram. E acredite, meus irmãos, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É mais fácil chorar, muitas vezes é mais fácil para nós chorar com quem chora do que quando a gente vê um irmão ou uma irmã crescendo espiritualmente, ou alcançando alguma coisa, um progresso na vida, nós nos alegrarmos com aquela pessoa. Alegrar com os que se alegram é superar um sentimento natural do ser humano, de inveja. Quantas vezes a gente não vê alguém que está crescendo e a gente talvez não está numa fase de muito crescimento, e a gente no fundo a gente sente uma inveja, né, no nosso coração. Ou até uma ira pela prosperidade do nosso irmão e pensa, deveria ser eu. Não deveria ser ele, deveria ser eu. Só quando o meu eu morre é que nós podemos nos alegrar com o triunfo dos nossos irmãos, assim como nós nos alegramos com o nosso. É uma prática de se colocar no lugar do outro. E Paulo dá diversos, mais alguns conselhos. Mas para concluir, dedicar-se ao outro com amor fraternal é algo que envolve emoção, ação e abrir mão dos nossos direitos. Envolve um amor verdadeiro. E como nós falamos, isso significa que por vezes daremos a verdade a outra pessoa, o que ela pode não querer muitas vezes. E às vezes nós daremos uma ajuda que ela quer e que ela precisa, uma ajuda física, uma ajuda numa necessidade. Lembrando que nós nunca podemos viver dessa forma de dedicação com o nosso tanque espiritual vazio. Precisamos de fervor espiritual, precisamos de oração constante, incessante, precisamos de conhecimento da palavra, precisamos de comunhão, precisamos estar ligados uns aos outros. Fervor espiritual é essencial para uma vida de abnegação, para uma vida voltada ao próximo. E por último, coloque no lugar do seu próximo. Os cristãos são chamados a uma disciplina muito dura, que é de parar em alguns momentos e buscar compreender o mundo interior do outro, buscar sentir as dores, as alegrias, e no que cabe a nós, dedicarmos a nossa vida em amor ao nosso irmão. E por que nós fazemos isso, gente? Por que nós dedicamos a nossa vida, devemos dedicar a nossa vida ao nosso próximo? A dedicação mútua é a resposta de um povo a um Deus que se dedicou por nós. Nós fazemos o que Deus fez por nós. Não existe outro Deus como o nosso. Enquanto todos os outros deuses, de todas as outras religiões, de todos os outros ensinamentos, eles exigem sacrifícios, eles exigem que você faça algo. O nosso Deus, ele se sacrificou. O Evangelho carrega consigo uma mensagem de dedicação, de um Deus que se empenhou, de um Deus que se entregou, de um Deus que se ocupou em uma missão de resgate, de redimir homens e mulheres que tinham virado as costas para Deus, que haviam rejeitado. Logo, a nossa vida de dedicação ao próximo, ela é uma resposta para o que Deus fez para nós e aponta ao mundo que nós temos um Deus que se dedica a nós e que constantemente se dedica a nós. Então, que nós possamos viver essa vida de dedicação para que nós possamos amar, perdoar, edificar, consolar, confortar
para que nós possamos ser uma igreja dedicada, devota ao próximo, porque somos irmãos. Nossos relacionamentos na fé, elas se tornam mais profundos muitas vezes do que os nossos relacionamentos até de família de sangue. Não devemos desprezá-los, mas nós nos tornamos irmãos, e quem é a cabeça nossa é Cristo, então nós devemos ter vida dedicada uns aos outros. Devemos amar sinceramente. Quando eu ver meu irmão caminhando, eu devo chorar, falar assim, Deus, eu não vou aceitar isso, eu preciso confrontá-lo em amor. Eu preciso falar a verdade para edificação. Eu preciso buscar espiritualmente, incessantemente, para que eu esteja cheio de Cristo. E preciso me colocar no lugar do meu próximo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor veio à terra e se dedicou completamente nessa missão de resgate das nossas vidas, Pai. Se estamos hoje reunidos, se podemos falar sobre ser igreja, se podemos falar sobre dedicação uns aos outros, é porque um dia o Senhor se dedicou a nós. Obrigado, Cristo, porque o Senhor é motivo da nossa dedicação, o Senhor é motivo da nossa vida, o Senhor é motivo de nós cantarmos, o Senhor é motivo de nós nos reunirmos. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a ter fervor no nosso coração, Deus, a ter zelo espiritual, Deus, para que possamos nos preocupar com a edificação dos nossos irmãos, que possamos viver esse amor sincero, Deus, esse amor mútuo, Deus, que possamos nos colocar, Deus, no lugar dos nossos irmãos constantemente, Deus, para que possamos, Deus, edificar, Deus, uns aos outros, Pai. Nós oramos assim agradecidos, Pai, porque um dia o Senhor se dedicou a nós, Pai. Mais uma vez te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor ainda está se dedicando a nós na edificação da Tua igreja, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Bendito seja o Teu nome. Seja exaltado no nosso meio, seja glorificado. Te honramos, Cristo. Amém.